Senhor, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos deu da tua grandiosa misericórdia, nos trouxe bem até aqui. Perdoa-nos, Senhor, se nós pecamos contra a tua santa lei, contra a tua santa palavra. E nos dá graça, Senhor, para que nós possamos aprender dia após dia como nós devemos agir, como nós devemos te servir melhor, Senhor. Como Agostinho de Hipona falava, nos ensina, Senhor, a como clamar a Ti, para que nós possamos clamar de forma correta, Senhor. Então, Senhor, nos ajuda que este tempo de serviço nessa terra seja para a Tua honra, glorificação, e que Teu santo nome seja espalhado por essa cidade de Osasco e até os confins da terra, em nome de Jesus. Amém, louvado seja Deus. Obrigado, gente. Olá, tudo bom? Uma boa tarde a todos vocês. E já vamos tirar o elefante branco da sala? Sim, eu sei, eu pareço o David Leonardo. Não precisa, não precisam, por favor, relembrar disso. Eu vou utilizar o banco, daqui a pouco eu pego a Bíblia. Mas é uma brincadeira, inclusive, recorrente. E quem achar que eu não pareço, tudo bem, tem o meu perdão aí, ele é bonito, eu gosto disso, então não é um problema, não é um problema mesmo. Pessoal, eu fui convidado para falar a respeito de literatura e serviço, lembrando que o nosso workshop ele começa a partir do momento em que se somos chamados por meio da fé, por meio de Cristo Jesus, e somos transformados, existe um objetivo em relação a isso. E o objetivo nada mais é, segundo Cristo Jesus, parecermos com Cristo em serviço ao mundo. E pode parecer muito estranho, porque a nossa linguagem evangelical, ela é uma linguagem que muitas vezes nos afasta de trazermos as boas novas no sentido prático para o mundo ao qual nós vivemos. Nós temos uma determinada dificuldade em articularmos a fé cristã a partir do momento da salvação e colocarmos isso para aqueles que nos cercam na onde nós estamos. E isso nos leva a um pensamento muito específico, né? A ideia de que, para que serve o meu trabalho? Para que servem os objetos culturais, né, ao qual eu consumo? Para que serve aquela série da Netflix que eu gosto de maratonar? Ou para que serve até mesmo o meu matrimônio? Se eu nutro na minha cabeça uma ideia de o céu virá, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e por sua vez, se Ele virá e acabará com todas as coisas, para que serve a minha vida e a minha fé? Para que serve essas outras coisas ao qual eu ocupo de segunda a sábado? Ou de segunda a sexta-feira? Ou de segunda a domingo, se você for 6 por 1? Para que serve tudo isso? E é interessante porque muitas vezes nós temos essa ideia equivocada que não é bíblica a respeito do futuro, do mundo vindouro, do céu, e nós irmos ao céu, né, com asinhas, cantando com as nossas vestes brancas, quando nós observando a Bíblia, observando a literatura bíblica, não é nós que subimos, mas é o céu que desce. É o céu que desce, sim, em todas as manifestações do Antigo Testamento em relação à revelação. É o céu que desce quando os céus se abrem e os profetas acabam recebendo a mensagem de Deus para falar a um povo ímpio. É o céu que desce, inclusive, na própria vinda do Senhor Jesus, na sua encarnação, e habita entre nós. E é o céu que desce na Nova Jerusalém, Apocalipse 21 e 22. Quando nós falamos sobre criação e o futuro e escatologia, devemos ter sempre em mente, a escatologia nos aponta para uma restauração de todas as coisas. Você não esquece, ou você não deixará na eternidade de usufruir das coisas ao qual você usufrui, que você já considera na terra hoje que é algo bom, mas você levará, porque o Senhor restaurará isso através da obra de Cristo Jesus, através de toda a obra de Cristo Jesus. O Senhor restaurará todas as coisas para o seu próprio bel prazer e para a sua glória. E isso nos dá uma sobriedade de como devemos viver na terra, ecoando essa nova Jerusalém, ecoando justamente aquilo que virá no porvir.
E esse é o nosso maior desafio. Como nós fazemos isso? Pegando o ônibus na segunda-feira de manhã. Como nós fazemos isso? Nos sujeitando à carteira de trabalho, né? ao nosso horário CLT. Ou como nós fazemos isso justamente usufruindo de um entretenimento que não parece necessariamente mudar as nossas vidas, mas que nós gostamos. Como nós fazemos isso? Hoje eu gostaria de já trazer o centro desse workshop, né, para a ideia de literatura e serviço. O momento da minha palestra falará sobre como nós nos desenvolvemos e como nós também, por sua vez, podemos usufruir da literatura já existente em nosso meio e como nós podemos utilizar dessa literatura como serviço, não apenas a Bom Pastor, a igreja local, mas também no mundo, mas também em nosso labor cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso 5x2, né, ou de segunda a sexta, horário administrativo, ou para além disso, 6x1, depende da sua escala e jornada de trabalho. A ideia aqui é nós realmente recuperarmos a importância da literatura para desenvolvermos um serviço afiado, fiel, bem feito, mas que produza, querendo ou não, a glória já aqui e agora da Nova Jerusalém, que é instituída por Jesus Cristo. E nós iremos dividir a nossa palestra aqui em algumas partes. Serão 4 partes. A primeira delas, nós falaremos um pouco sobre a consciência de que estamos em um rio cultural, a ideia de que nós, como pessoas, indivíduos, seres humanos, temos muitas referências e influências externas que nos formam como alguém para o hoje, para o agora. A segunda parte será uma parte sobre a literatura como um desenvolvimento dessas pessoas que são formadas. E a terceira parte, que é uma das mais importantes, é a que me delongarei mais, que é a Bíblia como literatura, como muitas vezes nós perdemos o maravilhamento com a nossa Bíblia, o nosso livro base, né, a nossa regra de fé máxima, e que muitas vezes deixamos de nos envolver quando os autores constroem a Bíblia no intuito de nos envolvermos de uma maneira muito mais emocional do que a gente gostaria de imaginar. E a quarta e última é como nós devemos aplicar todas essas coisas e como nós passaremos como viventes de 2 realidades, a realidade de salvos, mas a realidade daqueles que aguardam a grande consumação. Então, passaremos por esses 4, e para começar a nossa palestra, eu gostaria de afirmar que você nasceu em um rio cultural. Vamos lá, pessoal. Todo mundo sabe aqui o CEP de cor? Quem sabe o CEP de cor? Levanta a mão. Então, no 3, vocês vão falar em alta voz o seu CEP, tá? É o seu CEP, ok? Então, no 3, 1, 2, 3. Babel, né? Aí a gente verifica que é Babel. Pois bem, quem é que divide o mesmo CEP aqui, de todos nós? Aqui, vocês dividem o mesmo CEP, se divide com outra pessoa. Mas o fato de nós termos vários CEPs aqui, nesse auditório, nessa igreja, já mostra que nós somos diferentes e temos percepções diferentes de mundo a partir do lugar ao qual nós moramos. Por que isso? Tem algum nortista nordestino, descendente de nortista ou nordestino aqui entre nós? Sim? De qual? De Bahia. Ah, Bahia, coisa boa. Bahia também, que coisa linda. Pronto, já junta aqui, ó, já faz uma gangue da Bahia. Pernambuco, eu sou descendente de sergipano, sou Bahia também. De outros estados do Brasil. Paraná, coisa boa, terra linda, inclusive, terra lindíssima. Qual outra? Tem algum descendente? Ou aqui, ó, Rio Grande do Sul, Lídia, nem nega, né? Branca, brincadeira, gente. Sergipe,
qualquer outro estado. Observe que essas informações fazem parte da sua história. A sua criação está sendo moldada por causa de uma etnia ou de uma geolocalização. Por isso que eu brinquei com o Sebre aqui. Nós devemos e observamos o mundo muitas vezes por causa das influências que estão ao nosso redor e aquilo que também muitas vezes, nos forma como pessoa ou como indivíduos. Eu trouxe uma imagem e imagine que essa figurinha seja você. E por trás da sua formação, sempre tem um background, um pano de fundo aqui, um rio cultural que influencia a forma como você imagina ou vê o mundo. Para quem já cresceu em áreas periféricas, consegue reconhecer a 3 quilômetros de distância alguém mal intencionado vindo em sua direção. Você sabe que aquele cara vai te roubar. Você sabe que aquele cara vai cometer algum mal contra você. Talvez essa percepção ela não seja tão bem afiada em outras pessoas que moraram em lugares em que a criminalidade não seja um problema. Tudo bem, nós estamos falando de Osasco aqui, nesse caso, né? Mas estamos falando do estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem um dos índices de criminalidades maior do nosso país, um dos maiores, né, despontando o nosso país, mas, mesmo assim, existem zonas seguras, geograficamente falando, e a forma como você se comporta diante do perigo pode ser definida e moldada de onde você veio. Eu cresci numa periferia de Guarulhos, então eu sei muito bem quando 2 caras numa moto, ao passar uma vez, na segunda ele já não me encontra. Ele já sabe onde, ele vai ter que ralar muito para me encontrar. Então, são coisas e percepções que surgem a partir da nossa própria vivência, onde nós realmente crescemos. Todos nós temos isso, e todos têm um rio cultural diferente. Por isso que a igreja é um dos lugares em que isso se torna muito campo de estudo para muitos antropólogos. Ao você observar a igreja, se ela realmente é uma igreja saudável, você encontrará uma distinção em classe social, modo de se falar, educação, se vestir, comportamentos. E sim, existe uma uniformidade em nós, né? Até tentamos criar uma uniformidade entre nós com o nosso linguajar. Ô varão, graça e paz do Senhor Jesus, profeta, Deus abençoe, carabina de Deus. A gente utiliza esse tipo de linguagem para nos identificar. Porém, se você olhar com muito detalhe, de maneira bem analítica, você verá realidades muito distintas, convivendo pelo menos uma vez na semana, debaixo do mesmo teto, e sendo unificado por uma identidade apenas, a identidade de Cristo Jesus, ou que deveria ser, mas a identidade de Cristo Jesus. E imagine que essas pessoas sejam nós aqui, como igreja, pessoas que muitas vezes têm uma história, um trajeto de vida, um rio cultural por trás, que nos influencia, molda a nossa forma de falar, de ver o mundo, de se comportar, e a partir de tudo isso, nós nos reunimos para compactuarmos a respeito da mesma fé, a fé em Cristo Jesus. Essa é a manifestação da igreja, por isso que a igreja é realmente um negócio muito ímpar em relação à sociedade. Mas eu gostaria que você realmente entendesse que toda pessoa tem um pano de fundo cultural completamente diferente do seu. Seja você alguém com 30 anos mais, seja você 20 anos menos, seja você de uma classe mais abastada, menos abastada, em direção a tudo isso, nós encontramos pessoas completamente diferentes umas das outras. Essa é a diversidade. E, apontando para isso, nós podemos observar que, diante dessas culturas e rios culturais, que as pessoas manifestam em sua própria forma de viver, nós temos pessoas que escrevem livros e, por sua vez,
trazem essa manifestação cultural, essa manifestação própria da sua própria mente, da sua própria criação, para fora em forma de páginas de livros. E aqui está e habita a importância da literatura. Muitas vezes, muitos de nós morreremos mesmo, sem pisarmos em uma outra sociedade, em um outro país, ou até mesmo em uma outra cidade. Muitos de nós morreremos sem conhecermos o que o mundo e outras civilizações muitas vezes podem oferecer. Mas o objetivo da literatura, e um dos manifestado em toda a realidade, é trazer essa cultura, essa vivência, esse momento, esse background e esse rio cultural até nós, através de páginas de livros. E veja, nós somos o povo do livro, nós somos o povo que tem um livro base. Nós iremos entrar em um questionamento, se realmente nós temos ciência de qual identidade flui desse livro. Mas antes, eu gostaria de trazer uma frase do George Steiner, um filólogo muito conhecido, e ele diz da seguinte forma: o encontro com o livro, assim como o encontro com o homem ou a mulher, destinado a mudar nossa vida, frequentemente em um instante de reconhecimento do qual não se está consciente, pode ser completamente casual. O texto que vai nos converter a uma fé, que vai nos fazer aderir a uma ideologia, que dá à nossa existência um fim e um critério, pode nos estar a esperar na estante de livros com desconto. A ideia aqui do texto bíblico, que o texto do George Steiner está trabalhando, é de que muitas vezes nós conhecemos e alimentamos esse rio cultural que nós temos pelo consumo de uma literatura completamente diferente daquilo que nós estamos sujeitos. Caso você faça faculdade, você, para se aplicar a determinada área, terá que ler livros dessa área. Caso você trabalhe em um emprego que exija uma expertise ou um fator mesmo, interessantíssimo mesmo, para que você possa aplicar e desempenhar bem esse trabalho, você terá que ter literaturas especializadas nessa aula. E a literatura pode vir de diversas formas. A literatura poderá, por sua vez, vir através de livros, a literatura poderá vir através de palestras, a literatura poderá vir através de vídeos, mas a literatura sempre vem, esse background sempre virá, e você será enriquecido por isso. E hoje nós queremos realmente entendermos que nós fazemos parte de um rio cultural, de que nós temos raízes profundas em determinadas criações, conceitos e pressupostos, e de que nós não devemos necessariamente eliminá-las, mas precisamos passar por um processo de transformação e enriquecimento. Só assim poderemos servir de maneira mais precisa aqueles que estão ao nosso redor. Vamos passar para a nossa segunda parte. Até aqui tudo bem? Todo mundo tem um CEP, todo mundo tem uma história, todo mundo tem um sobrenome distinto que carrega determinadas marcas na história. Então, até aqui você faz parte de um rio cultural. Mas nós precisamos entender como a literatura está em nosso contexto, como ela surge do nosso contexto. Toda vez que nós observamos um livro encadernado, com uma editora, papelzinho, diagramação bonitinho, na estante de um determinado lugar, tem todo mundo de informação por trás daquilo. E aquilo que nós chamamos de comunicação através da literatura. A comunicação através da literatura vai transportar o que antes era algo particular para indivíduos particulares e muitas vezes transformar isso em universais. É como se a minha vivência, ao ser relatada, a minha história, ao ser contada e ser transmitida a todos vocês, vão aderir a essa história, e a partir
a partir dessa recepção, vocês transformarão essa história em alguma parte constituinte da sua própria identidade. Nós temos algo parecido. Vocês já viram e já leram a sua Bíblia e tiveram alguma história que mudou muito a vida de vocês? Já, em algum momento? Uma história, uma narrativa. Alguém gostaria de compartilhar uma dessas histórias? Através da leitura bíblica. Um personagem. Gideão. Guerreiro, valente. Gideão geralmente é para quem acorda muito cedo, tem que pegar no batente e lutar. E no que mudou a sua história, a história de Gideão, ao ler a história de Gideão? Primeiro, a fé, né? A fé que ele demonstrou em Deus, né? Então, e segundo, que Deus não escolhe ninguém que esteja sem estar trabalhando, né? Tinha que estar lá, o cara está malhando trigo lá e falando, puxa vida, Deus, por que eles vêm aqui todo ano e me saqueiam a gente, né? Então, é uma história que me inspirou bastante, mudou um pouco a minha forma de ver o mundo, né? É interessante que a história de Gideão acontece enquanto ele está trabalhando, é justamente isso, e é o ordinário, a revelação de Deus acontece no ordinário dele. Veja, observe isso, estamos lidando com um texto que te dá gás, que muda a sua parte, e que muitas vezes pode até mudar coisas mais profundas, mais internas. A ideia de eu preciso trabalhar, Deus me encontrará enquanto eu estiver trabalhando, e isso muda a sua identidade, a sua forma de ver o mundo. Isso acontece aqui. Toda literatura produzida pelo ser humano tem o intuito de, por sua vez, transformar os outros. E isso pode acontecer na literatura bíblica, mas isso pode acontecer em outras literaturas. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu sei que eu vou escandalizar todos vocês, eu sei que vocês vão querer jogar pedra, calma, não acendam um fogo ainda, mas o meu primeiro contato com literatura foi através de Harry Potter. Um bruxo, ai meu Deus, calma, segura, sou crente de Cristo Jesus. Mas eu comecei a adquirir o gosto por leitura através da obra de J.K. Rowling, uma professora britânica que muda para Portugal, que através da sua história em Portugal volta, fracassada como professora para o seu país, para a sua terra natal, e nessa viagem dentro de um trem, imagina uma história e através dessa história faz um best-seller com um mundo e uma continuidade de coisas que muda a sua vida, que mudou a vida de muitas pessoas e que mudou a minha vida aqui no Brasil, porque através do mundo e a história de vida dela, através de todo um histórico, eu por sua vez tive o contato com a história do pequeno bruxo Harry Potter. Calma, eu sei, bruxaria, calma, não taquem pedras em mim. Mas aqui a ideia é justamente essa literatura como uma literatura formativa. Depois disso, nunca mais larguei livros. Depois de ter contato com uma excelente história, eu nunca mais larguei livros. As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, ele fala muito sobre histórias e tem outras literaturas. Você tem aquele livrinho, pode ser Colin Hoover, é Colin Hoover? Acho que é, que tem um monte de adaptação, tem Culpa das Estrelas, enfim, nós temos contatos com literaturas que mudam a nossa vida. E se você ainda não encontrou uma que mudou a sua vida, pois bem, te convido a procurar e a continuar procurando. Em algum momento, alguém vai encaixar uma pecinha que vai bater de encontro com a sua pecinha e você vai falar, puxa, esse negócio de livro é um negócio muito interessante. Mas aqui nós temos justamente esse exercícios que mudam a vida. Mas para além disso, algumas histórias, elas são arquétipos para toda uma comunidade. Por exemplo, se eu disser para vocês aqui, independência ou morte, o que vocês vão afirmar? Que eu estou fazendo uma alusão a... Meu Deus, tá bom, vamos de novo. Se eu disser independência ou morte, o que vocês irão entender? Que eu estou aludindo a independência do Brasil. E por que independência do Brasil? Porque nós sabemos, porque somos brasileiros. E aí, por sua vez, nós temos uma história de que alguém veio
e proclamou a independência de um país que estava debaixo, era uma colônia de Portugal, e ele bradou a espada. Onde ele bradou a espada? No Ipiranga. Ei, todo mundo, aula de história aqui para vocês. Mas ele bradou, e essa é uma história constituinte, tanto que faz parte do nosso hino. Não vou arriscar cantar o hino aqui, tá? Não vou fazer isso, mas faz parte do nosso hino. Pois bem, nacionalidades também trazem esse encargo. Um outro exemplo que eu poderia trazer aqui, agora para o exemplo no sentido mais bíblico. Você já observou quantas vezes Jesus nos evangelhos diz o eu sou? O evangelho de João, inclusive, é um dos que mais evidencia o eu sou. Ego eimi, a construção grega, eu sou, enfatizando essa construção. Aonde nós vimos essa ideia do eu sou na Bíblia antes? Em Gênesis. Em qual história? Da sarça ardente. Aí no caso, mais Êxodo mesmo, né? Na Torá, na sarça ardente, Deus se apresentando como o eu sou. Veja, é uma história, alguém se apropriando de uma história. Jesus se apropria da história, porque ele de fato era o próprio Deus, mas ele se apropria desse eu sou para evocar a imaginação. Tanto que depois dele dizer isso, o eu sou, o que tentou fazer com Jesus? Apedrejá-lo, porque seria uma blasfêmia ele se denominar Deus. Veja que existem histórias que, se você toca, você fere muitas vezes sensibilidades de uma nação. Todos nós temos isso. Por exemplo, tem corintiano aí? Sempre tem, né? Pecadores, né? Brincadeira, pecadores. Vocês conhecem a escalação do time de vocês atual? Ah, que conhece, Corinthians. Beleza, ok. Qual foi o maior jogador que você já viu passar pelo Corinthians? Ronaldo Fenômeno. Ok. Pois bem, Ronaldo Fenômeno em 2017, eu sabia que ia vir esse nome, por isso que eu já preparei aqui. Ronaldo Fenômeno em 2017 teve algumas afirmações muito tristes a respeito do Brasil, e por sua vez foi igualmente cancelado. Não, porque não sei o que, você é um jogador de futebol, você é uma pessoa pífia e tudo mais. E aí, a partir disso, Ronaldo Fenômeno teve também um grupo base que o defendeu até a morte. Você não vai falar disso? Vou tirar do lado de contexto. E gritou assim, da mesma forma daqueles que criticaram em quantidade, você tem uma quantidade numerosa de pessoas que também defenderam. Por que isso acontece? Por causa da história de ser um dos maiores jogadores que o Brasil já teve e que o Corinthians já teve. Essa história, e quando você critica o presente dele, seja o que ele tenha feito, quando você critica, você não está única e exclusivamente criticando o Ronaldo Fenômeno em 2017 na sua fala, você está criticando a sua história. E por isso muitos fãs se levantam: não, meu amigo, jogou pelo meu time, é nós carequinha, vamos embora. Nós fazemos isso com muitas pessoas. Por quê? Por causa de narrativas. Narrativas encantam, narrativas comovem, e narrativas se fazem parte constituinte de sociedades. Nós temos diversas narrativas, diversas narrativas. Uma delas, como cristãos, é a narrativa de Jesus Cristo como sendo o nosso mediador. Se você retira isso como parte constituinte da nossa identidade, o que nos sobra? É um clube. Aqui era um buffet, né, Thiago? Aqui era um buffet, né? Virou um buffet. Virou um lugar onde as pessoas se reúnem para papear. Se nós tirarmos a história de Jesus da nossa fundação como igreja, o que sobra? Absolutamente nada. E isso se torna muito interessante, porque toda vez que nos aproximarmos de uma cultura, de uma sociedade, de uma comunidade ao qual nós não conhecemos absolutamente nada, nós devemos entender
quais histórias fundadoras estão por trás delas. E eu gostaria muito de trazer e indicar esse livro. Esse livro foi traduzido para o português, eu descobri ontem, inclusive, A Mente Moralista, porque boas pessoas são divididas por política e religião. E o Jonathan Haidt, como um psicoterapeuta, ele vai falar um negócio interessantíssimo a respeito da história. A mente humana é um processador de histórias e não um processador de lógica. Veja, muitas vezes eu apresento, os seus professores apresentam determinados fatos lógicos, com construções e argumentações, mas você tende a aprender aquilo por meio de uma musiquinha. Vocês já viram isso? Tiago, você se lembra da primeira declinação do grego? Pretérito? É a forma que nós, meu biruleiros seminaristas, temos de decorar as coisas. Por que a musiquinha? Porque a musiquinha é trazer uma narratividade, uma harmonia, uma dinâmica para aquilo que é só informação. Tabela periódica. E nós precisamos encontrar esse pensamento. Exatamente, é um pensamento lógico, mas ele está sendo transformado em histórias. E histórias fundadoras mostram isso. Por exemplo, peguemos Heródoto, na Grécia Antiga. Todos os mitos que encontramos dos deuses gregos, quem popularizou em um cânon apenas foi Heródoto. Heródoto ajunta como história, e essas histórias de deuses, de homens, de semideuses, de pessoas divinas e quase divinas, os trabalhos de Hércules e tudo mais, foi Heródoto que compilou e contou para dar moral e ajuntar, através de uma mesma identidade, algumas civilizações. Isso é muito interessante. Outra coisa que nós temos, por exemplo, a igreja presbiteriana tem os símbolos de fé. Vocês sabem quais são? Quais são os símbolos? Vocês não valem. Vocês não valem aqui. Símbolos de fé? Confissão de fé de Westminster? Quem fala outro? Vamos lá. Catecismo maior de Westminster, catecismo menor, ou breve catecismo de Westminster. Esses símbolos de fé unificam e dão base para a identidade presbiteriana. Todo agrupamento comunitário, denominacional, clube e tudo mais, terá um mito fundador, uma história fundador ou um documento fundador através da sua literatura. E isso mostra como nós precisamos de literatura e como o ser humano, ele é um ser literário. Mais do que lógico, literário. E eu vou entrar em um assunto polêmico aqui, parênteses. Vocês sabem muito disso quando candidatos, seja ele a prefeitura, vereadores, falam: eu vim de determinado bairro, eu conheço a situação e o governo atual não faz absolutamente nada, vote em mim. O que ele está evocando? A sua própria história, para encontrar a história de outro, para ter uma identificação e ele angariar o voto. Mas é um mentiroso, ok, mas o artifício que ele está utilizando é um artifício narrativo, e esse artifício narrativo, ele é encantador. E por quê? Porque nós somos encantados por isso. Eu não me engano, tem certeza? Absoluta? Absoluta? Todos nós somos enganados, e no bom sentido e no mau sentido, ou encantados por determinadas histórias. Se você não tivesse passado por isso, se você não fosse enganado ou encantado por determinadas histórias, enganado no bom sentido, tá? Você não viria a fé. Por quê? Porque Cristo chegou até nós por causa de contação de histórias. E aí aqui é onde eu entro na minha terceira parte. Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Não. A terceira parte é de que a Bíblia, ela é construída como uma literatura para que nós nos envolvamos, para ser não apenas um mito fundador. E o mito, a ideia do grego de história, de fato contado, de
algo fundador para todos nós, mas para nos trazer uma determinada identidade. E os autores bíblicos, eles estavam pensando nisso. Vocês já ouviram falar dessa Verônica Tosarini? Ela tem o user dela no Instagram e no TikTok como Vevito. Alguém já ouviu falar da Vevito? Essa menina, Verônica Tosarini, ela não é cristã, mas ela teve recentemente um hiperfoco na leitura bíblica. Ela começou a ler por conta própria, porque deu vontade, ela começou a ler com um hiperfoco e começou de Gênesis a Apocalipse a ler continuamente, não tendo uma literatura religiosa. E é muito interessante, e eu convido vocês a procurar depois nas redes sociais, que ela tem umas reações tipo: como assim? Moisés não entrou na terra prometida. Porque o namorado fica gravando escondido, né? Essas reações. Então, não entrou. Não, mas Deus mandou lá ele falar para a pedra, mas ele só bateu na pedra. Mas ele não entrou na terra prometida. E é interessante que ela vai pegando os plots das construções. Eu falo, nossa, é eu aqui no devocional. Que babado, tipo Paulo falando aos Gálatas. Nossa, você ficou sabendo da fofoca dos Gálatas, meu amigo. Olha como aquele povo é difícil, muito difícil. Paulo, quando escreve as suas cartas, ele escreve de maneira passional, principalmente Gálatas, escreve de maneira passional para alcançar os corações. E trazer isso para a nossa própria realidade pode nos beneficiar e muito. E para isso, eu gostaria de trazer uma frase do Robert Walter, um teólogo especialista na literatura torática, os 5 primeiros livros, o Pentateuco, e ele fala um negócio interessantíssimo sobre como a Bíblia muitas vezes se manifesta e como ela foi construída. Todas as formas de narrativa bíblica encarnam essa percepção básica de que o homem deve viver em face de Deus. No tempo que se transforma em instante complicado relacionamento com os outros, e uma visão literária das operações narrativas pode nos ajudar. Mas, do que qualquer outra coisa, a ver de que maneira essa percepção se traduziu em histórias que exerceram influência tão poderosa e duradoura em nossa imaginação. E eu gostaria de que vocês abrissem a sua Bíblia em Josué 5, do 13 ao 15. Josué 5, do 13 ao 15. Eu vou pedir para alguém vir aqui à frente e ler. Quem teria essa coragem? Tiago, eu vou pedir para o seminarista. Josué, você lê aqui para nós? Josué 5. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, que empunhava uma espada. Josué se perguntou dele e perguntou: você é por nós ou pelos nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu. Venho como comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem meu senhor tem para seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Assim fez Josué. Vamos lá, só dar um pouco do pano de fundo ali dessa história de Josué. Josué está com o povo, Moisés já havia morrido e eles estavam para atravessar o... Eita, vocês são bons de Bíblia. Rio Jordão. Rio Jordão. Porque eles tinham que entrar na onde? Aonde? Na Terra Prometida. A Terra Prometida ali começava por Jericó. Então eles estavam se preparando para a guerra. E aí algo interessante acontece nesse texto. O que acontece? Josué está fazendo o que, segundo o texto? Vamos lá, vocês respondem agora. Josué está fazendo o que, segundo o texto? Estava perto de Jericó. E aí o que acontece com ele?
Vem o quê? Ele ergue os olhos. Mas ele ergue os olhos para o quê? Para os céus. E o que acontece? Aparece um homem, certo? Aparece um homem ali. E quem esse homem é? Jesus? Jesus. Tá, pode ser Jesus. Tem discordâncias a respeito de que seja Eu Jesus. acho que era ele. Alguns falam, teóloga bíblica aqui. Mas, independente se seja Jesus, um anjo, a manifestação é uma manifestação divina. A manifestação é uma Eu acho que é Jesus porque fala, eu sou o príncipe. Pronto. Ótimo. É o texto. Aí a gente ficou com a exegeta agora. É isso aí. Mas é uma manifestação divina. Uma manifestação divina. E o que essa manifestação divina fala a Josué? Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Aonde nós ouvimos isso? Gênesis, na verdade, Êxodo, com a história de Moisés. Em Êxodo. O que acontece na história de Moisés? Na sarça ardente. É a mesma fala sendo dita para Moisés, que foi dita para Moisés, sendo dita agora para Josué. Beleza. O que geralmente nós imaginamos e temos aquela leitura religiosa? Não. O Josué, aconteceu isso, e ele pegou o papiro. Não, calma aí, anjo, segura. Ou Jesus, ou príncipe dos exércitos, segura, deixa eu anotar isso daqui. E eu estava olhando para cima, e aí o soldado, veio alguém, e eu tive até uma confusão aqui, e aí ele disse a mesma coisa que disse para Moisés. A gente geralmente imagina isso, nós realmente imaginamos isso, que essa foi a composição do texto, mas não, a composição do texto de Josué acontece posterior aos acontecimentos de Josué, porém, ele não deixa de relembrar aquilo que foi dito para Moisés. Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. E para quem Josué está escrevendo? Para quem Josué está escrevendo? Para nós hoje, sim, mas ele está escrevendo também para a nação de Israel. Imagine a nação de Israel lendo o texto e falando: aqui ó, tem uma referência aqui, peguei a referência. Então, assim como o Senhor se apresenta para Moisés e fala essa frase, ele se apresenta a Josué e fala a mesma frase. Logo, eu, como nação de Israel, posso acreditar que Josué foi um líder levantado pelo Senhor. A construção literária é para fazer relembrar de que Josué não é um líder diferente de Moisés, mas que ele está dando a continuidade e a sucessão dessa liderança para a entrada agora. Se Moisés ficou no deserto, Josué agora assume, mas o mesmo Deus que se manifesta para Moisés se manifesta para Josué, e isso só é percebido através de uma construção literária. Então, como crentes hoje em Cristo Jesus, podemos observar que para Josué nós encontramos o mesmo Deus se revelando, que se revelou no Monte Sinai para Moisés. E aqui é onde está a sutileza do texto bíblico, que eu já passo aqui. A sutileza do texto bíblico é porque a história de Josué é uma, sim. Existe um rio cultural ali? Sim, existe um rio cultural. Mas a construção que acontece com ele remete a um rio cultural passado, o rio cultural que acontece com Moisés. Porém, não fica limitado a isso. Josué será também um tipo para alguém que virá no futuro. O que significa Josué? Yeshua? E o que significa? O Senhor salva. Quem é que tem esse nome no Novo Testamento? Jesus.
Vocês estão percebendo a ideia do Senhor vem a salvação? E aí Jesus é uma transliteração grega daquilo que seria o hebraico Yoshua, porque o nome de Jesus é Josué. Ok, a gente entende essas coisas, mas a ideia é que os autores, eles estão fazendo links e pontes de rios culturais e falando, é uma continuidade. E você se esqueceu lá do primeiro capítulo, não se esqueceu? A gente esquece muitas vezes, né? Você está no capítulo 15 de Gênesis, você já esqueceu o que aconteceu no capítulo 3, 4 e tudo mais. Levítico, então, até hoje eu não me lembro. Mas nós temos uma construção literária para nos linkar o texto e falar, eu já vi isso aqui, eu já vi isso daqui antes. Então tem algo mais profundo que vai me remeter a isso. Outro exemplo, um exemplo muito clássico, quando Jesus ressuscita Lázaro. A ressurreição de Lázaro é uma ressurreição que aponta para a sua própria ressurreição. É uma ressurreição que dependeria do poder do Senhor, da mesma forma que Jesus também teve que depender do poder do Senhor para ressurgir dos mortos. É uma ressurreição que aponta para a necessidade de alguém rolar a pedra, porque retiram a pedra do túmulo de Lázaro, mas na de Jesus, anjos retiram a pedra. Todas essas construções estão apontando, e os primeiros leitores, ao lerem aquilo, estão, alguma coisa está acontecendo. Eu entendi isso daqui. Agora à luz disso, eu entendo isso. E, literariamente falando, em relação à Bíblia, tudo aponta para Jesus. Absolutamente tudo aponta para Jesus. Meu irmão, por favor. Existem expressões que são usadas na Bíblia que a gente realmente não entende, porque não faz parte da nossa cultura, né? Sim. Por exemplo, tira o tênis do seu pé, que isso é salto. Imagina. O que significa para mim? Para mim que sou brasileiro, não deve significa ter. Eu sou o que sou, né? O que é isso aí? Então, para o judeu é diferente para a nossa cultura, né? Exato. E aí é por isso que nós relegamos e tratamos a Bíblia como um objeto de literatura que não é um objeto a ser compreendido com seriedade. Nós queremos ler a nossa Bíblia e falar, é isso que o Senhor quer de mim hoje, quando ela não se propõe a fazer isso. Eu vou ler a Bíblia agora, eu vou encontrar a ordem certinha, se eu fecho o contrato X ou o contrato Y. Não é isso. Não é isso. Antes, na verdade, é através da literatura e da narrativa que somos transformados, e a partir disso temos que andar com as nossas próprias pernas debaixo da sabedoria bíblica. E observe isso. Se nós temos aqui um ajuntamento de rios culturais, aonde nós estamos muitas vezes? Aqui. Só que a história e a literatura bíblica, ela deve ser transportada para nós ao ponto de que esse gap, esse espaço, esse abismo seja cada vez mais diminuído, ao ponto de que esse rio cultural tenha sentido à luz desses rios culturais. A ideia de que o texto, a Bíblia, tem literaturas que são literaturas formativas, e literaturas e mitos, fatos relatados no passado, tá? A literatura, o conceito grego mesmo de mito, mas fatos que aconteceram e que agora formam a nossa identidade como uma nação. Fatos que agora aconteceram e formam a nossa identidade como indivíduos. Fatos que aconteceram e que formam a nossa identidade hoje, agora, e uma nova identidade muitas vezes a ser transformada. Está claro até aqui? O porquê muitas vezes temos uma leitura religiosa que disseca a Bíblia, mas não produz nenhum efeito? Muitas vezes nós queremos tratar a Bíblia como um vade-mecum. A Bíblia não é um vade-mecum, ela está sendo construída para mostrar a história de um povo. Ela está sendo construída para que nós nos enxerguemos nessa história. E aqui está a virada de leitura que todos nós devemos ter da Bíblia como literatura, certo?
Ok? Que claro? Continuando. Nós iremos para a nossa última parte, que é justamente como nós devemos fazer esse diálogo agora com outras literaturas. A ideia de que aqui a gente vai para uma parte mais de serviço. Se eu tenho no meu quê formativo a minha cultura, a minha história, a minha vivência, e agora depois do encontro com Cristo, a Bíblia e a revelação por meio de Cristo, como eu lido com essas duas coisas? Como eu devo lidar com essas duas coisas? Muito simples, ou nem tão simples. Nós estamos tensionados entre duas realidades. Nós temos a realidade ao qual nós pisamos, essa realidade ao qual nós nascemos, a língua que falamos, a família, o nosso sobrenome, o nosso status social, o nosso status educacional, o nosso status financeiro. Entre todas as coisas que nos formam, o chão que nós pisamos, existe uma outra realidade, que é uma realidade que desceu e começou a fazer parte de nós, que é justamente a realidade da fé em Cristo Jesus. E nós não fomos, infelizmente, transportados para essa outra realidade para viver somente nessa realidade. Continuamos a viver no chão ao qual nós pisamos. Continuamos a viver no chão ao qual nós pisamos. Mas encontramos orientações bíblicas a respeito de que essa nova realidade deve transformar a realidade presente através de você. Então, as literaturas que nós já carregamos em nossa vida precisam ser encontradas pela literatura da fé, pela vida de Cristo Jesus, pela história em Cristo Jesus, e a partir disso, nós temos uma outra postura de vida e uma outra postura na história, de que sim, somos cidadãos de dupla natureza, terrena e celestial. E continuaremos nessa dupla natureza, terrena e celestial, até a eternidade. Como devemos então trazer e fazer invadir a celestial no terreno, através da literatura? E eu trouxe 3 tópicos: diálogo, sabedoria e honestidade. Diálogo, em primeiro lugar, Cristo não nega a sua história e não nega a história das nações e das nossas sociedades. Cristo as transforma, levando-as em consideração. Por exemplo, talvez você sirva na sua comunidade local, na sua igreja local, com um dom e talento que você já possuía antes da fé. Eu sei pintar casas. E aí você se predispõe à igreja presbiteriana Bom Pastor em Osasco para, se precisar pintar casas, encontrei Cristo, era o meu ofício, eu já fiz isso muito antes, mas agora com o meu dom e com o meu talento, eu vou construir e vou utilizar aquilo para o serviço no reino de Deus dentro da igreja. Mas esse é um diálogo ainda muito superficial, porque quando nós falamos sobre literatura, estamos falando de mundos e concepções de mundos que estão presentes e que encontram pessoas que aderem a esse tipo e a essa formatação de mundo, e nós precisamos ir com a nossa literatura bíblica, com a nossa literatura pessoal, e dentro de nós, às vezes isso acontece como se fosse uma determinada tensão. Parece que muitas vezes nós queremos substituir a literatura que nós gostamos do nosso dia a dia e deixá-la relegada como se ela não tivesse nada e absolutamente nada a ver com a fé em Cristo Jesus. Quando não. Se o Senhor de fato é Senhor de todas as esferas da vida, Ele também é o Senhor da esfera de literatura, o que eu mais consumo. É a minha formação, e a minha formação me faz ler determinadas coisas, saiba que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor soberano sobre essa esfera também. É para o meu entretenimento, saiba que o Senhor Jesus é Senhor sobre esta literatura e este tipo de entretenimento que você consome. E a partir de tudo isso, nós em uma linha básica, devemos trabalhar sempre o diálogo, a ideia de tensionar, esticar
ao ponto de aquilo dentro de nós, essas duas literaturas que nos formam, o chão que pisamos e a coisa celeste que veio, a fé celeste que veio e foi aplicada em nosso coração, encontrar um espaço de coexistência. Veja, muitas vezes nós achamos que a fé aniquila todas as coisas. Não, a fé transforma todas as coisas. Então eu tenho uma conduta de vida, ou eu possuo por sua vez um ofício, e eu estou em um trabalho. Eu não preciso sair desse ofício ou desse trabalho para que Deus seja manifestado na terra. Antes, eu preciso estar como presença fiel, e através de mim, através da minha vida, através do meu rio cultural, através da minha história, através de tudo aquilo que foi formado na minha cabeça, tudo aquilo que foi fundamental, transformar o mundo ao meu redor. Observe que é uma linha que precisa de uma outra coisa. O diálogo, ele precisa de sabedoria. Sem sabedoria, infelizmente, nós não temos como lidar com tudo isso de maneira correta. Tiago, capítulo 2 e capítulo 3, vai falar sobre e contrastar dois tipos de sabedoria: a sabedoria do alto e a sabedoria terrestre. E ele dirá que a sabedoria terrestre só poderá encontrar determinado tipo de firmamento na vida para construir coisas se ela for banhada pela sabedoria do alto. A sabedoria do alto é determinante para transformar a sabedoria terrestre e fazê-la útil para a construção de um bem comum àqueles que estão ao nosso redor. Se você tem uma péssima interpretação bíblica, você provavelmente é um péssimo cristão. E se você é um péssimo cristão, você, em relação ao outro, adoecerá quem está do seu lado. Isso é comunitário porque o Senhor nos fez assim como igreja, e a fé se torna comunitária por meio disso. Agora, se você tem uma excelente interpretação bíblica, você se torna um bom cristão e, por sua vez, você saudabiliza o ambiente e reabilita aqueles que estão ao seu lado. A grande questão é que no nosso mundo também isso acontece nas áreas ao qual o Senhor nos colocou: no trabalho, na nossa faculdade, na academia, no nosso labor, em tudo. Como presença fiel, só podemos ser bons luzeiros através de uma interpretação de literatura bíblica bem feita, emocional, pujante, com uma interpretação que vai além de um vade-mecum, mas que transforme as nossas vidas para além, para muito além. Sabedoria do alto serve para isso. Diálogo, sabedoria, e o terceiro e último, honestidade. Gente, muitas vezes nós criamos inimigos pela falta de honestidade. Como cristãos, isso acontece muito na arena pública. A ideia de nós pegarmos e recrutarmos determinadas pessoas de uma determinada comunidade contrária à fé cristã e, ao invés de entendermos os rios culturais e a literatura que está por trás delas, para estabelecermos um diálogo à base da sabedoria, nós transformamos em inimigos e, por sua vez, não nos transformamos em ministros da reconciliação por meio de Cristo Jesus e do Evangelho. Quando deixamos de nos transformar em ministros da reconciliação, nos tornamos como sal que perdeu seu sabor e está prestes a ser pisado. Esse é o fator fundamental da literatura bíblica em diálogo com sabedoria e honestidade com a literatura secular ou a literatura que nós produzimos em nosso dia a dia. Podemos ser melhores no trato, na fala, podemos ser melhores na argumentação, podemos ser melhores na compreensão e na empatia através do conhecer o outro como ele o é de fato e não pelos nossos próprios olhos enviesados. E aqui a literatura, ela é uma porta. É através de livros que você conhecerá outras realidades, seja no contexto brasileiro, seja em contextos de outros países internacionais, ou até mesmo é a partir da literatura que você compreenderá até mesmo outras facetas do Evangelho e da fé de outras confissões.
É através da literatura que você poderá conhecer mundos de imaginação ao qual você nunca percebeu. E é através dessa imaginação e criatividade sendo promovida pela literatura que nós podemos assumir a luz da sabedoria divina e transformar aquilo que está ao nosso redor, para que evoquemos aquilo que temos como objetivo. É a cidade que desce, não somos nós que subimos. É a santa cidade que desce. E nós, como igreja, agora, até essa descida de Deus, o lugar onde será a habitação do homem para com Deus, nós só evocamos e ecoamos essa nova Jerusalém, através de esforço, através de honestidade, através da sabedoria, mas através absolutamente do diálogo, no nosso dia a dia, em nossas vidas. Deu para entender o porquê é importante? Alguma consideração, pergunta a respeito disso? Como é que eu, como cristão, posso ter diálogo com o comunismo? Isso aqui é totalmente... Teremos alguma roda de perguntas depois? Não, né? Então aqui eu já vou lidar com isso. Como podemos lidar com literaturas ideológicas partidárias? E aí eu vou abranger isso e vamos utilizar o comunismo como um exemplo. Veja, a Bíblia nos dá direcionamentos sobre qual deve ser o seu alinhamento político. Tipo, a Bíblia deixa claro, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, seja da diagonal, seja do partido X. Não, ela não nos dá isso, mas ela nos traz princípios através de histórias que fazem-nos repudiar determinadas ações tomadas por determinadas ideologias. No caso do comunismo e literaturas comunistas, é muito interessante entender o contexto por trás. Eu vou dizer algo que pode parecer um pouco escandaloso para todos vocês, mas qual é a dor que promove a literatura comunista a fim de que pessoas, a partir dessa dor, falem: todos os seres humanos devem ser tidos como iguais? Desigualdade. E aí aqui a gente entra, mas os comunistas não fazem isso. Vamos focar na literatura. Quando Marx escreve o Das Kapital, ou o Capital, você tem em mente Marx lidando com um contexto em que crianças trabalhavam 18 a 19 horas por dia. Como cristãos, devemos levar as nossas crianças a trabalhar 18 a 19 horas por dia? Exato. Então a gente pode concordar. Aí é onde está o diálogo. Porém, aí eu gostaria de pegar essa outra parte. Quando Marx propõe o materialismo dialético, a ideia de que as coisas se manifestam única e exclusivamente pela economia e pelo material, e retira a metafísica, retira o transcendente, retira o divino e transforma a igreja única e exclusivamente como se fosse o ópio do povo para controle, nós como cristãos olhamos e falamos: não, peraí, Carlito, que é isso? Não é assim, calma aí, meu jovem, você foi muito emocionado. A ideia aqui é que a igreja não promove isso. A metafísica é importantíssima. Inclusive, é tão importante que muitos marxistas hoje, marxistas que antigamente se consideravam mais clássicos, querem trazer a metafísica, o transcendente de novo. Não, comunismo mesmo. E aí depende do comunismo. Por exemplo, comunismo lenista, ou o comunismo stalinista, ou o comunismo seja de qualquer Mao, Tsung, qualquer uma, cada um tem por sua vez manifestações governamentais, mas isso não significa que sejam literaturas. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala sobre principalmente questões políticas, é que todo mundo, todo quadro e todo livro, ele é produzido diante de um rio cultural. O que faz com que, muitas vezes, uma pessoa escreva um tratado para resolver o problema no mundo? Uma dor. Que dor é essa? Qual é a resposta do cristianismo? E aí eu aproximo em diálogo e sabedoria, e sim, eu concordo contigo, mas meu ponto de resolução não é esse, é outro. Entendeu?
Isso, e aí por que eu vou abranger agora para todo e qualquer tipo de literatura no sentido político? Todo e qualquer tipo de literatura no sentido partidário. Porque todo partido possui uma narrativa de fundo. E as pessoas são unificadas por essa narrativa. Existiram partidos em 2018 que se unificaram e foram formados por causa de uma narrativa contra a corrupção. Nobre, excelente. Entretanto, o que fará com que esse partido, por sua vez, não repita os mesmos erros dos seus antecessores, daqueles que eles tanto criticam? É a narrativa da incorruptibilidade? E aí nós, como cristãos, vamos olhar para isso e falar com muita sobriedade. Meu irmão, o que é o pecado? Não é a condição humana? A incorruptibilidade, ela é inexistente. Todos nós somos corruptos. Todos nós vivemos em uma sociedade corrupta. E aí, isso é uma crítica para algo que surge como algo bom. Mas qualquer literatura surge nisso. A grande questão é como nós devemos fazer isso. É pensando e não apenas aderindo. E aí você tem um contraponto. Se por um lado você tem literaturas mais comunistas, por outro você poderá também consultar literaturas mais voltadas à direita, ou ao centro, ou até mesmo socialistas que criticam o comunismo. A ideia ali é usufruir e se aproximar daquilo que se torna verdade por meio do contato na realidade. E só daquilo que é verdade por meio da revelação em Cristo Jesus. Porque sim, podemos concordar com Marx e partir da mesma dor. Crianças trabalham, mulheres trabalham, homens trabalham exaustivamente. Então existe um problema aqui. Agora, a solução não pode ser a mesma. Porque de onde você está propondo é humanista. Nós não somos humanistas, nós somos cristocêntricos. Entendeu onde eu quero chegar? Acabar com a base familiar. Então, assim, eu sou contra isso. Então, a igreja não é inimigo de ninguém, mas a igreja tem inimigos. O comunismo é um inimigo feroz disso aí. Persegue pessoas Muito bem, vamos lembrar da literatura bíblica que nos forma. A nossa briga não é contra, mas contra. Pois bem, a partir disso, quando você vê Paulo em Efésios falando da armadura da fé, ele tem um imperativo: fiquem firmes. A nossa sociedade, a igreja cristã, a nossa comunidade de fé, é uma comunidade que leva porrada e vai levar porrada, e continuará levando porrada. E por que isso? E por que parece que é só um lado que nos bate? E por que parece que é só um lado que realmente aceita isso de bom grado? E continua se aproximando como amigos? Porque nós, como cristãos, temos o Filho de Deus esmagado e moído em nosso lugar. O cálice ao qual Cristo tomou, nenhum de nós poderia tomar, nenhuma humanidade poderia tomar. E agora, olhando para isso, a partir de uma nova vida no Evangelho, nós recebemos. Quer dizer que nós não temos críticas a fazer? Sim, mas ainda com respeito. Ih, saiu. Mas ainda com sabedoria, diálogo e honestidade. Sim, o Manifesto Comunista diz isso. O que me impede de me aproximar de literaturas e de comunistas? Não, nem isso. Porque até mesmo no momento em que... Por que eu digo isso? Porque até mesmo no momento... Eu tenho amigos, inclusive, comunistas, marxistas, hegelianos, aqueles que realmente olham para a minha fé e tiram chacota, mas não deixam de ser meus amigos. E por que não deixam de ser meus amigos? Porque quem é que constrói a ponte até nós? Deus. E a igreja é aquela que constrói a ponte até os outros. Independentemente se vão tacar fogo, nós continuamos a construir pontes. Se não fosse assim, se não é essa perseverança cristã, o mundo não seria o mundo ao qual nós conhecemos hoje. Se não é a perseverança, inclusive, de estabelecer e construir e continuar construindo, o mundo
não, principalmente o Ocidente, não estaria do jeito que está hoje. Veja, enquanto muitos ainda se preocupam com o seu próprio ego, com o seu próprio ethos, nós estamos em serviço de muitos. Continuaremos a serviço de muitos. Mas a igreja é emburrecedora, continuaremos servindo. Ah, mas a igreja ela tira os crentes da universidade. Quantos aqui são formados? Quantos aqui continuam no ensino público? Veja, quantos cristãos, por sua vez, desempenham uma atividade no mundo formados? Continuaremos a servir. Qual é a nossa resposta diante de críticas? O fazer. Ponto. Outro inimigo sutil a nível literário é, por exemplo, a filosofia. A filosofia é um inimigo sutil do homem, né? A filosofia é um inimigo sutil ao cristianismo, porque prega que o homem tem que ser autossuficiente, enfim, e diferente do que a Bíblia fala, né? Mais ou menos. Depende da filosofia. Porque aí é onde você entra justamente esse tripé da sabedoria, diálogo e, por sua vez, também a honestidade. Nem tudo é tão ruim. Inclusive, os primeiros cristãos, ao desenvolverem os seus credos, os seus primeiros credos, utilizaram-se muito, mas muito mesmo, de filosofias greca-romana e da linguagem que eram empregadas na filosofia greco-romana para você aplicar, por exemplo, conceitos básicos. União hipostática de Cristo, a ideia de que Jesus é divinamente humano e humanamente divino. Ele é humano e divino, 100% humano, 100% divino. Esse termo hipostático vem de uma conceitualização greca-romana, filosofia. Eles estão utilizando. O que Atenas tem a ver com Jerusalém? Tudo. Porque a partir do momento em que Cristo se torna soberano sobre um povo, ele não se torna exclusivamente soberano sobre a igreja. Ele se torna soberano sobre todo o cosmo. E ele guia a história. Ele toma de Satanás com a queda, né, com a queda do homem, ele toma, com a sua restauração, ele toma de Satanás o domínio e exerce o seu domínio até o confim. Gente, quem manda no mundo hoje? Óbvio. E aí você pensa, Mao Tse Tung criou uma ideologia horrorosa, continuou e criou uma ideologia horrorosa. Mas quantos cristãos continuaram debaixo de Mao Tse Tung com a sua fé inabalada? A igreja deixou de existir por causa de Mao Tse Tung? Por causa de Marx? Por causa do capitalismo? Vamos ser marxismo, capitalismo, todos esses ismos. A igreja nunca deixou de existir, nunca deixará de existir. E aí é por isso que a armadura da fé entra para firmeza. Fiquem firmes. Receba a porrada com um sorriso no rosto. E sendo continuamente gentil. Sim, podendo ser crítico, mas com sabedoria. E essa linguagem de sabedoria não é humana, é a divina. Se você quiser beber um pouco mais nisso, pega o que Jesus diz a respeito da lei no Sermão do Monte. E aí a gente fala, o sarrafo é muito alto. Porém, o mesmo Espírito que estava sobre ele, está sobre a igreja. E que nos dará a sabedoria suficiente para esse tipo de diálogo. Alguém mais? Já temos... Como a serpente. Exatamente. Alguma pergunta? Mais algum comentário? Não? Gente, quanto tempo eu gastei aí? Umas 3 horas, que coisa boa, né? Coisa boa. Umas 3 horas. Então vamos para a parte 2 da nossa... Não, brincadeira. Não, agora 33 slides, se preparem, tá? Não, brincadeira, gente, brincadeira. Eu agradeço essa oportunidade. Qualquer coisa, cafezinho, a gente vai estar conversando ali. Deus os abençoe, viu, meus queridos? Eu vou fazer uma oração então. Feche seus olhos, sobre a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós vamos a Ti em nome de Cristo Jesus, e nós, como povo Teu, queremos agradecer esse momento em que estamos aqui na igreja para podermos aprender como servir melhor. Pai, ajuda-nos a observar o mundo com honestidade, clareza, sabedoria
e muito, muito amor. Amor que só pode vir do Senhor. Amor que só é produzido pela cruz de Cristo. Amor que é produzido por uma nova realidade, uma nova humanidade contida em nós, por meio da obra de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, e dá-nos o devido entendimento, para que a partir de tudo isso, nós sejamos bons combatentes, não aqueles que atacam, mas aqueles que ficam firmes, e que saibam dar a razão da sua fé para todo aquele que pergunta. Ajuda-nos, Pai, a entendermos através das literaturas, a entendermos os mundos e os rios culturais que estão por trás de tantas pessoas, e a partir disso, sabermos como comunicar fielmente o Evangelho, sem utilizar aquilo como arma, mas sim para ser como ferramenta de transformação na vida das pessoas. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.